dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre censura, censura, censura. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, na plataforma de podcast que você quiser, se elas ainda estiverem no ar, hein? No canal de YouTube do Meio, eu sou Pedro Dória, meu lado está minha amiga Cora Roney. Agora a gente tem uma questão diplomática envolvendo Alexandre de Moraes e os Estados Unidos, né, Cora? É mesmo. E você tem que me explicar a história do Rambo. E aquela peste do Orlando Santos. Bem. Cora, agora temos, ao que parece, uma crise diplomática envolvendo o Brasil e os Estados Unidos por causa do Xandão, né? Temos. Eu te confesso que eu ainda não cheguei a uma conclusão de quem tem razão nessa história e eu estou começando a desconfiar que ninguém tenha. Eu estou chegando a exatamente essa percepção. O ministro Alexandre de Moraes baixou mais uma das suas ordens de cálice na internet, né? Em essência é isso. Ele tem algumas pessoas que, bolsonaristas principalmente, que ele determina que não podem falar para o Brasil. Uma dessas figuras, eu acho que em algum momento a gente entra nessa conversa. Eu acho que algumas dessas ordens de censura são bastante justificáveis. Um exemplo que para mim é claro é o Paulo Figueiredo, neto do João Figueiredo. Ele é um cara que estava usando os seus espaços para incitar militares a darem um golpe de Estado. Isso para mim é claramente um cruzar a fronteira que, não, isso aqui não é aceitável. Na outra ponta, tem sujeitos como o imbecil do Monark, que era aquele menino do Flow, Sei. que é um bocó, entendeu? Ele tem umas ideias estúpidas, mas que, no fim das contas, não devia ser crime pela Constituição ter ideia estúpida. Senão a gente vai começar a ter que censurar muita gente. Problemático. O menino, coitado, ele tem um programa que é um programa de entrevistas a respeito de ideias e tem simultaneamente uma dificuldade imensa de articular ideias. Isso é complicado. É bem complicado, mas eu acho que não pobre coitado. E aí você ali no meio termo, no meio do caminho, você tem uma plétora de nomes diferentes, situações diferentes, tal. Um desses casos é aquele cara que era do Terça Livre, o Alan dos Santos. É esse o X do problema. Esse é o X do problema. O Alan dos Santos tem um programa numa plataforma, que é uma plataforma usada pela ultradireita americana chamada Rumble. Essa plataforma tecnicamente não existe no Brasil. Ele tem um programa no Rumble, mas essa plataforma ela existe no Brasil porque ela está na internet, né? Mas não tem escritório, as pessoas não usam, não frequentam, muito raro. O ministro deu uma ordem para que ele tivesse o seu canal retirado do Rumble. E essa ordem é uma ordem esquisita porque o texto é ruim e, às vezes, ele parece dizer que é para que o Alan dos Santos não seja visto dentro do território brasileiro. Mas tem outro trecho em que ele parece dizer que é para que ele seja simplesmente retirado da plataforma. E o problema desse negócio é que, em essência, ele não tem jurisdição. Ele dá ordens no território coberto pela Constituição Brasileira de 1988, ou seja, a República Federativa do Brasil. Ele não dá ordens nos Estados Unidos. Aí a turma do Rumble entrou com processo. O Alan dos Santos mora legalmente nos Estados Unidos, transmite de lá.
a turma do Rumble entrou com um processo na Flórida, reclamando que o Alexandre de Moraes tinha dado uma ordem nos Estados Unidos, e a juíza na Flórida se virou e falou: eu não tenho o que julgar. A decisão da juíza foi simplesmente: isso não é comigo. A decisão da justiça foi so what? É do tipo, ordens da justiça brasileira não se aplicam no território americano, não se aplicam mesmo. Ela se vira. Quando você tiver algo a respeito de algo que se aplica no território americano, conversamos de novo e tal. Aí o pessoal do Rumble diz que isso é uma vitória. O pessoal lá em Brasília, ligado ao Alexandre, diz que isso é uma vitória. E isto é um nada. E o problema-chave está nessa ordem do Alexandre de Moraes, que tem essa coisa esquisita, que tem trechos da ordem dele que ele parece decidir dar uma ordem dentro dos Estados Unidos. Ele até pode, no limite, se a turma do Rumble se recusa a acatar uma ordem brasileira, ele pode até mandar as companhias telefônicas que cuidam de banda larga, etc., cortarem o acesso ao Rumble no Brasil, como já fez. Eu odeio esse negócio de censurar plataformas inteiras, né? Mas ele pode. Mas, de novo, a jurisdição dele, como de qualquer juiz brasileiro, se restringe ao território brasileiro. Eu acho que esse é o grande problema dessa história. E é um problema que eu acho que não se restringe ao Rumble. E é um problema que cada vez mais a gente vai ter que confrontar e estudar. Porque com a internet fica tudo muito fluido. Você não tem... A questão geográfica deixa de existir. E a questão geográfica era muito simples. Está em território brasileiro, segue a legislação brasileira. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos. Está usando uma empresa americana. Porém, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Tudo que ele faz é para o Brasil. Certo. Então, você tem um choque aqui de uma realidade concreta, que este é um cidadão americano, digamos, ou pelo menos um cidadão estrangeiro em solo americano usando uma plataforma americana. E aqui no Brasil você tem o resultado do trabalho dele, mas feito lá de fora. E eu acho que isso cria um vazio legal muito perigoso. Porque, olha, a gente está falando aqui do Alan dos Santos. Ok, Alan dos Santos tanto faz quanto tanto fez. Mas se você tem uma ordem legal de algum país que se sobrepõe à ordem legal em outro, você tem uma questão muito séria de soberania nacional. Porque o Brasil também não deve ser comandado pelo Supremo lá dos Estados Unidos. Claro, pela Suprema Corte. Pela Suprema Corte dos Estados Unidos, nem pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Departamento de Estado, que corresponde ao nosso Itamaraty, fez uma nota condenando, uma nota muito meio evasiva e dizendo que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação de mão dupla e que não se pode censurar, enfim. A questão é a seguinte, é que também a coisa de mão dupla é essa, cada um respeita a soberania do outro. Agora, onde está a soberania num caso desses, em que o camarada está nos Estados Unidos, está usando uma empresa americana, mas o trabalho dele repercute aqui? Quem é que vai julgar esse cara? É os Estados Unidos? São o Brasil? Eu, como brasileira, não acho bacana que isso seja julgado pelos Estados Unidos. Deixa eu te dar... não deve ser julgado pelos Estados Unidos, mas deixa eu te dar um contra-exemplo. Eu tenho um amigo que estudou comigo nos Estados Unidos, no programa que eu fiz de pós-graduação para jornalistas de todo mundo, lá na Califórnia, no Vale do Silício. O nome dele é Watson Meng. O Watson é um jornalista chinês que é dono de um site chinês de superoposição ao Partido Comunista Chinês. E ele publica informações sobre a ditadura chinesa nesse site em mandarim,
Todos os dias. Ele tem uma rede de informantes que moram dentro da China, gente inclusive dentro do Partido Comunista Chinês, passa informações, tudo mais, tal, e ele publica. O site dele, evidentemente, é proibido dentro da China. E aquela Great Firewall of China, né, aquele sistema grande de censura da ditadura chinesa, o site do Watson é um dos principais sites bloqueados nos sites chineses, né? Publicam toda a imprensa europeia, toda a imprensa americana, latino-americana, tudo mais. Agora, dos chineses, um dos principais é o site desse cara. E um número razoável de chineses acessa esse site através de VPNs. Sim, VPN, você acessa o que você quiser. Exatamente. Se a gente tivesse um sistema internacional que determinasse que as justiças de cada país tivessem controle sobre o que escrevem os jornalistas do seu país a respeito desse país de fora, isso quer dizer que o Irã teria controle total sobre a produção a respeito do Irã feita fora do Irã. Isso quer dizer que a Arábia Saudita teria controle total sobre a produção a respeito da Arábia Saudita de fora da Arábia Saudita. Isso quer dizer que escolha a sua ditadura. É isso. Então, no fim das contas, veja, Alan dos Santos é um cara que faz dinheiro explorando o bolsonarismo, mente até dizer chega, continua mentindo mesmo depois. Ele é um baita de um difusor de ideias radicais e de notícias falsas, de informação falsa e tudo mais. Isso tudo posto, e é verdade. O ponto é que se a gente estabelece esse tipo de legislação, tudo bem, o Alexandre de Moraes consegue censurar plenamente o Alan dos Santos, consegue amordaçá-lo. Digamos que a gente queira isso, não sei se a gente quer, mas ele consegue amordaçá-lo. Todas as ditaduras do mundo vão conseguir amordaçar. Esse é o grande problema que a gente tem, porque essa questão não é simples. Quer dizer, e quando você tem um governo totalitário, só as pessoas que estão fora conseguem falar. Evidente. É o que aconteceu aqui durante a ditadura, é o que acontece em todos os lugares. Os dissidentes da Coreia do Norte não estão falando lá na Coreia do Norte. Agora, não tem solução. Você tem que escolher um dos dois caminhos. Pois é, mas qual? Cada país tem a sua jurisdição, cada país faz as leis no seu território nacional e acabou. Pois é. Isso é mais ou menos claro. Mas essa questão do Rumble também tem um outro ponto, que é o seguinte. Eu também acho que uma empresa que tem uma importância no país, que é o caso do Rumble, ou do YouTube aqui, ou do X aqui, como foi. Essa queda de braço não é diferente daquela primeira queda de braço do X, que não tinha um representante legal. Não, é diferente sim. É? E a diferença fundamental é o seguinte. O que o Alexandre de Moraes queria era que o X obedecesse às leis brasileiras dentro do território brasileiro. Acabou. Mas tem... Aqui é o Alexandre de Moraes querendo que o Rumble obedeça às leis brasileiras dentro do território americano. Isso não vai rolar. Não vai rolar, não vai acontecer. Mas eu acho que, no fundo, a ordem do Alexandre de Moraes é confusa, tá? Eu dou até... eu estava numa conversa com algumas pessoas que estão acompanhando até isso mais de perto do que eu. Eu não descarto a possibilidade de que a ordem seja confusa, porque quem escreveu a ordem, o Alexandre de Moraes, não é quem escreve suas liminares, ele tem uma coleção de paralegals, né, como os americanos chamam, de juízes auxiliares e tal. Tem um escritório grande, um gabinete grande, com várias pessoas que escrevem. Eu não descarto a possibilidade de que a pessoa que estava escrevendo o texto não entendia das
traquitanas tecnológicas, técnicas, de como que você faz para bloquear o sinal de uma determinada rede num determinado lugar, e tenha se atrapalhado ali com as questões técnicas e tenha dado uma ordem absurda, porque é uma ordem absurda você dizer que uma empresa americana no território americano tem que obedecer às leis do Brasil. Não tem que. Não. Ela é obrigada. O que você pode fazer, de novo, o que ele pode fazer, e isso é o limite do controle dele, opa, eu não quero o conteúdo do Alan dos Santos sendo passado no território brasileiro. Então você bloqueia você chega para as empresas legalmente constituídas no Brasil, que distribuem sinal de internet no Brasil, e fala: o Rumble inteiro, ou o canal do Alan dos Santos, ou o que for, não podem passar no Brasil. Isso ele pode fazer. As pessoas vão continuar conseguindo ver por VPN. Mas, pelos métodos tradicionais, não vão conseguir. Porque isso está dentro das possibilidades legais dele. Mas há também a questão de que o Rumble não tem um representante no Brasil, um representante legal no Brasil. Legal não, um representante mesmo. Não, sim, o Rumble não tem um representante no Brasil, é um representante legal. Não tem sequer um escritório de advocacia constituído. Eu acho que isso aí também é falho, isso não poderia acontecer. Porque quando você tem um agente que influencia a comunicação no país, ou as finanças, ou o que for, a empresa está trabalhando no Brasil, a empresa está lucrando no Brasil, a empresa publica anúncios no Brasil. Mas a empresa não publica anúncios no Brasil. O Rumble é uma empresa americana. Como está na internet... Como é que ela se monetiza no Brasil? Ela não se monetiza no Brasil. Não existe uma venda de publicidade no Rumble para... A presença brasileira no Rumble é irrisória, é irrelevante. O Alan dos Santos é um que está lá, o Glenn Greenwald é outro que está lá. Existem pessoas que falam a respeito do Brasil e falam para o Brasil no Rumble. Mas é como você usar uma plataforma que seja cuja presença é muito pequena no Brasil, mas você pode usar porque está na internet. Entende? Mas não é a mesma coisa que um X, um Facebook, um YouTube que vendem publicidade no Brasil. Essa empresa não opera no Brasil. Agora, de novo, ela está na internet. E por estar na internet, ela pode ser acessada do Brasil. Agora, nem toda empresa que está na internet necessariamente tem uma presença no Brasil. Percebe? Então, não, isso eu sei, mas eu acho que há certos tipos de empresa, certos tipos de responsabilidade que deveriam ter representação. Quer dizer, eu não sei se é o caso do Rumble, de verdade, porque... Eu acho que só tem que ter representação no Brasil se você faz dinheiro no Brasil. Entendeu? Pois é, mas... Se você trabalha o Brasil, se você trabalha o Brasil como mercado, o Rumble não trabalha o Brasil como mercado. Mas a questão aí você fica também com... É o problema da internet, aí você sai desse assunto específico. Alan dos Santos, que aliás eu acho que nem tem essa importância toda para... Não tem. Para ser, é um caso Monarch 2 a missão, porque o que está se gastando de tinta, de tempo e discussão em torno disso, mas é aquela questão que é um pouco uma coisa de pirataria, a pirataria das antigas, né? Não a pirataria digital, mas corsários, digamos, se você quiser. Se o cara estiver em algum lugar, ele pode se manifestar em relação a outro lugar, livremente, até aí tudo bem, mas você chega nos pontos delicados. Por exemplo, você vai ter uma campanha anti-vacina. Eu não quero, para mim, tanto faz se o cara está falando a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Mas as pessoas começam a falar contra a vacina, por exemplo, que isso eu acho uma das coisas mais graves dos últimos tempos. Questões como a questão da pandemia, por exemplo, questões de saúde pública.
Sei lá, cara. Por outro lado, você bloquear tudo, como a China bloqueia, também não é uma saída. E aí, como é que faz? Eu não sei. Tá aí. Eu não estou sequer entrando, Cora, nessa questão de quando que se justifica censurar, porque eu acho, francamente, que essa censura já passou do limite. Já. Bolsonaro daqui a pouco vai ser condenado, até o fim do ano ele deve ser condenado por ter de fato tentado um golpe de Estado. Me parece que boa parte das pessoas que foram censuradas naquele momento, eu acho que passou do limite a justificativa das censuras. Eu concordo com você. Talvez não todos, como, de novo, Paulo Figueiredo é um problema claro. Aí teria que dar uma olhada em todos os outros. Quais são... o Monarca eu não vejo problema nenhum. Mas Paulo Figueiredo é um dos indiciados. Né? Exatamente. Mas aí é uma outra história. Aí você tem uma ferramenta legal dentro de um processo. E esse é um camarada que estava, de novo, usando as plataformas de comunicação dele, as redes sociais dele e a Jovem Pan para incitar militares a se levantarem contra os generais do alto comando, que aquilo era claramente uma incitação ao golpe de Estado com chance de ser eficaz. Então, ali... Mas, de novo, eu acho que a gente tem esses... Tem casos que são mais tipo Monarca e tem casos que são mais tipo Paulo Figueiredo. Talvez o Alan dos Santos até seja um caso mais tipo Paulo Figueiredo. Pode ser. Eu não sei quais são os detalhes de processo do Alan, etc. Mas a gente precisa ter uma noção de qual é a jurisprudência dos Estados nacionais. Isso é meio que básico. Não dá para o ministro dar uma ordem fora do Brasil. Não. Isso é surreal. Mas eu levanto a possibilidade de ser simplesmente uma liminar muito mal dada. E o que eu acho mais divertido dessa história é a juíza lá na Flórida olhar para o negócio e falar: eu não tenho nada a ver com isso. Isso foi muito bom. E os dois lados comemorarem como se fosse uma vitória. Tipo, ninguém ganhou nada aqui, ela só constatou o óbvio. Alexandre de Moraes, ou qualquer ministro do Supremo, ou qualquer juiz brasileiro, não dá ordens dentro de outro país que não o Brasil. E não dá mesmo. Dito isso, a gente tem esse problema filosófico, se você quiser, de como um país pode se defender. Temos. Mas aí começa... Mas isso, digamos, numa situação abstrata, não casos concretos nesse... E até porque o momento de esclarecer as coisas já passou. Eu concordo com você, eu acho que essa censura já está indo mais longe do que devia. Porém, qual é a defesa que a gente tem, que nós teremos aqui, em qualquer lugar do mundo, contra atores externos nesse momento? Quer dizer, ou em qualquer outro momento. É complicado. É a dificuldade que a Europa tem com a interferência eleitoral russa. Eles não conseguem controlar. Pois é. Tem algumas questões na internet que estão soltas e que não tem solução evidente nesse momento. E ainda bem que vai começar o carnaval, porque esse ano eu vou te contar agora, começou, hein? Começou muitas vezes. Até quinta-feira, Cora. Estaremos vivos até lá? Eu espero que sim, mas terça a gente descansa, né? Ufa. Até quinta-feira, pessoal. Democracia é um regime intrinsecamente frágil. É um regime intrinsecamente aberto aos seus inimigos. Ela é o único regime político que admite conflitos, inclusive em relação a ela própria.
Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. Ela é um regime inconcluso, porque sempre a gente poderá estar em luta por direitos. A democracia sempre encontra uma desigualdade para a qual atacar. E ela sempre encontra também quem queira resistir a esse processo. Acho que o antagonismo político ele é crescente, ele é crescentemente intolerante e ele é crescentemente violento. A guerra de todos contra todos, né, o fim da tolerância. O Brasil nunca tinha tido aquele tipo de situação ainda recentemente, né? Aqueles muros nunca mais foram retirados da visão política brasileira. Como é que, em apenas 3 décadas, parte da sociedade brasileira se desencantou tanto com a democracia? Onde foi que a gente errou?